Meus caros irmãos, muito boa noite. É bom estar com você nessa noite, mesmo assim, de forma virtual, mas para orarmos juntos, para refletirmos na palavra de Deus. Esse é um tempo muito precioso, é um tempo bem no meio da semana que nós tiramos para dar uma renovada nas energias espirituais, na força espiritual. Tempo quando recorremos à palavra de Deus, recorremos à oração nesse momento da semana para essa renovação. Eu quero trazer para você boas notícias. As pessoas, todas elas, por quem estamos orando, que estão passando por momentos delicados aí em função da pandemia, tiveram melhoras até hoje. Algumas tiraram o tubo, outras foram para casa, outras já estão no quarto. Então, as notícias são muito boas e eu quero dividir com você essa alegria e também a nossa gratidão. Vamos orar? Pai bondoso, o Senhor é o nosso Deus, em quem, para quem nós recorremos nos momentos de angústia, nos momentos de dificuldade, nas situações delicadas da vida. O Senhor é o nosso porto seguro, o Senhor é o nosso braço forte e nós te buscamos porque confiamos na tua mão poderosa, no teu poder, nós confiamos na tua disposição de atender às nossas orações. Então, Deus, muito obrigado, porque podemos ter no Senhor esse porto seguro. É justo, Pai, que também recorramos ao Senhor quando nosso coração se alegra com as boas notícias, com o fato de sabermos que nossos irmãos, parentes, amigos estão melhor, estão se recuperando, estão indo para casa, estão saindo das UTIs. E nós, então, te agradecemos, Pai. Nos alegramos porque o Senhor atende às nossas orações, nos alegramos porque o Senhor poupou esses nossos queridos de maiores problemas e está livrando-os, ó Pai, da enfermidade. E nós dizemos ao Senhor muito obrigado. Dizemos de coração alegre, dizemos felizes, realizados, porque o Senhor tem atendido às nossas orações. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Também te agradecemos porque o Senhor tem nos atendido em outras situações. O Senhor tem cuidado de nós no dia a dia, no cotidiano. O Senhor tem provido tudo que necessitamos e nós te agradecemos, Pai, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga, pelo trabalho, pelas atividades, pela saúde. Te agradecemos pelos queridos com quem dividimos a nossa casa, com quem compartilhamos a nossa mesa. Te somos muito gratos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. É a nossa oração nessa noite. Te suplicamos ainda pelos enfermos, pelos enlutados, pedimos com confiança para que também sejam atendidos outras pessoas, Pai, que estão sendo apresentadas nesse tempo de oração. Que a tua mão poderosa as alcance. Abençoe, Deus, as nossas famílias, a casa dos nossos irmãos. Abençoa, Pai, a nossa igreja. Também pedimos pela nossa campanha de missões,
que o Senhor nos permita alcançarmos o nosso alvo. Põe, ó Deus, disposição no nosso coração, entendimento da importância de contribuirmos e participarmos, de assumirmos sempre essa responsabilidade, porque nós é que enviamos os missionários, nós é que nos responsabilizamos, nós é que nos colocamos nas tuas mãos, Pai, como aqueles que trabalham e participam do sustento dos nossos missionários, tanto com a oração como com os recursos financeiros. Então nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos faça capazes de assumirmos bem a nossa responsabilidade. E não só isso, ó Deus, que o Senhor nos faça habilitados a experimentarmos o prazer, Senhor, de participarmos da obra missionária, de contribuirmos, de sermos parte do que o Senhor está fazendo no mundo através dos missionários da Junta Batista. Em nome de Jesus é a nossa oração, Pai. Amém. Muito bem, eu quero ler com vocês esse texto de João, capítulo 13, verso 17. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Paixão pela vida. Esse é o tema das nossas quartas-feiras e baseado no texto do pastor Marcelo Gomes, eu quero continuar pedindo a você que ore por ele, por sua vida, por sua saúde, por seu ministério. E então estamos estudando esse livrinho intitulado Paixão pela Vida. O tema de hoje, o subtema de hoje é Paixão pelo Conhecimento. Se vocês sabem estas coisas, vocês são sábios se vocês a colocam em prática. Paixão pelo conhecimento. Texto do profeta Oséias nos diz assim: se o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Uma palavra forte do profeta Oséias, no momento em que Deus exorta aquela nação com relação à aplicação do conhecimento. É claro que o sacerdote sabia, é claro que o sacerdote tinha conhecimento. Faltava-lhe, naquele momento, talvez habilidade, talvez coragem, para aplicar bem o conhecimento. Para ser, então, sábio, para aplicar a sabedoria. Sabedoria e conhecimento não são sinônimos. Conhecimento, em termos bem simples, é o domínio de uma informação, o domínio de um conteúdo disponível a respeito do objeto de interesse, daquilo que se quer conhecer. Saber coisas a respeito de. Sabedoria, por sua vez, e também em linguagem simples, é a capacidade de utilização do conhecimento em prol da vida, em prol dos relacionamentos, para que a vida, para que os relacionamentos tenham um bom andamento, tenham um resultado que esperamos, sejam prazerosos. Então, as pessoas valem-se do conhecimento
e aplicam bem ele na vida e nos relacionamentos, essa aplicação inteligente para que vida e relacionamentos caminhem bem, chama-se sabedoria. Sábio não é necessariamente aquele que tem muito conhecimento, mas aquele que canaliza adequadamente para as ações, para as decisões do dia a dia, todo o conhecimento que ele tem. Mesmo não sendo muito, mas se algum conhecimento for aplicado de forma inteligente, então certamente essa pessoa tem um nível considerável de sabedoria. Contudo, devemos reconhecer que quanto mais conhecimento uma pessoa tem à sua disposição, tanto maior são as suas chances de decidir acertadamente e de acordo com a sabedoria o que orienta a vida. Sábios, pessoas sábias, não desprezam o conhecimento, porque elas sabem que quanto mais conhecimento elas tiverem disponível a elas, melhor as chances de elas serem sábias nas suas decisões. Os sábios entendem perfeitamente o que nosso mestre quis dizer quando ele advertiu os religiosos da sua época, dizendo assim: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Certamente você que está conosco nessa noite, que conhece a Bíblia, já experimentou situações assim. Naquele momento de decidir, naquele momento de agir, no relacionamento, numa questão da existência, numa questão da vida, e aplicou aquele conhecimento bíblico, você angariou, você teve um resultado da sabedoria e certamente ele foi positivo. Por outro lado, já deve ter visto pessoas tendo problemas, pessoas batendo cabeça, tanto no relacionamento como em questões outras da vida, por não terem o conhecimento de um pequenino item da palavra de Deus, pelo menos. Dia desses, ouvi uma história de um médico que acertava qualquer diagnóstico, sem necessidade de exames laboratoriais. Tamanha a experiência dele que pela visão, pela observação, ele tinha uma perspicácia muito afinada, então ele conseguia ter os seus diagnósticos. Ele precisava apenas ouvir a queixa do paciente, observá-lo bem e já sabia do que aquele paciente sofria, já sabia qual era o problema dele. Até que um morador da pequena cidade onde aquele doutor atendia resolveu colocá-lo à prova. Ele coletou a sua própria urina, misturou com a urina de sua esposa, misturou com a da sua filha adolescente, pegou também do cachorrinho da família, misturou tudo, botou um pouco de óleo do carro dele, foi lá, deixou pingar um pouquinho de óleo no pote com os outros materiais, né, e levou o preparado para o médico. E queixou-se de uma dor que ele sentia quando ele urinava. O médico, por alguns minutos, olhou, observou aquele frasco por alguns minutos, a sua cor, a sua textura, olhou, chacoalhou um pouco, tal, e aí ele disse assim: muito bem, eu já tenho aqui um diagnóstico muito preciso. E o vizinho olhou espantado para ele e falou para ele: você está com câncer, sua esposa está com diabetes, a sua filha adolescente está grávida, seu cachorro está morrendo e o seu carro está com o motor fundido. Claro que é uma brincadeira, que é uma história fictícia, né? Fictícia. Mas a não ser que você seja
o próprio doutor sabe tudo, deve reconhecer que não sabe tudo sobre tudo. Nós não sabemos tudo. Nós não temos essa capacidade de saber tudo sobre todas as coisas. Ninguém sabe. Como diz certo ditado, o que sabemos é uma gota, o que desconhecemos é um grande oceano. E Sócrates, é atribuído a Sócrates, o filósofo, a seguinte frase: eu sei que nada sei. E ele era considerado um grande sábio da sua época. Não importa quão longe alguém tenha chegado na carreira acadêmica ou na carreira profissional, todo mundo tem muito a aprender. Não importa quanta experiência uma pessoa acumulou ao longo da vida, sempre pode aprender mais. E certamente as pessoas que sabem muito, ao nosso olhar, quando elas são sinceras, são verdadeiras, elas têm noção de que sabem muito pouco. O orgulhoso, ele não aceita as suas limitações, por outro lado, ou a sua ignorância. Recusa-se a aprender. Tem gente que acha que não tem que aprender, que não precisa aprender, que recusa-se a aprender. Ainda mais quando considera que a fonte da instrução lhe é inferior. Orgulhosos, quando admitem receber algum conhecimento, o fazem porque consideram o outro que lhes ensina maior do que eles mesmos, na esfera, no extrato social. Jamais ouvirão algum subalterno, jamais ouvirão alguém necessitado ou gente simples. Jamais ouvirão uma criança. Certamente jamais ouvirão a Deus, pois Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Diz-nos o texto de Tiago, no capítulo 4, versículo 6. Conhecimento e confiança. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As redes sociais, ao que tudo indica, vieram para ficar. São inclusivas, dinâmicas, são contemporâneas, rápidas, integradoras, ainda que também possuem alto nível de poder destrutivo. Escondem perigos diversos, ou escancaram perigos diversos. Há quem sinta que pode fazer o que bem entender nas redes sociais. É um lugar onde qualquer um se sente livre para opinar a respeito de qualquer coisa. E aí surgem brigas, os embates calorosos, as ofensas e até as rupturas no mundo real, em razão do ocorrido no mundo virtual. Você já deve ter visto gente entrar em grandes confusões com as suas informações, com as suas mensagens nas redes sociais, no mundo virtual. Outro fenômeno próprio das redes sociais é a proliferação do falso, do forjado, do boato, da mentira. São notícias inverídicas sobre celebridades, sobre o mundo político, sobre a economia, sobre a religião, sobre ciência, etc. Como filtrar tantas informações? Como ter confiança naquela fonte de informação, naquele conhecimento que nós podemos adquirir? Como saber o que é verdadeiro nesse mundo de falsidades, nesse mundo de ilusões das redes sociais, da internet, desse ambiente virtual? Será a televisão uma fonte confiável? Serão os livros? Salomão estava certo, né? Não há limites para a produção de livros.
Diz lá no Eclesiastes, capítulo 12, verso 12. No mundo em que o conhecimento é produzido em larga escala, em grande quantidade, o tempo todo, né, e está ali para ser consumido, vale questionar a credibilidade e a utilidade desses conteúdos que estão lá disponíveis. Conhecer com segurança é um desafio dessa geração, é um desafio nosso, do nosso tempo. Conhecer com segurança é um caminho de liberdade real. Como nos ensinou Jesus, né? E conhecereis a verdade vos libertará. E nele a gente sempre pode confiar, na pessoa de Jesus. Quando você estiver para adquirir algum conhecimento, quando você estiver diante de alguma informação, de algum conteúdo, passe ele pelo crivo da palavra de Deus, passe ele pelo crivo da Bíblia, pelo crivo daqueles conceitos da palavra de Deus que você vem adquirindo durante o tempo. Passe esse conhecimento pelo crivo da ética, da moral que Jesus nos ensinou, que os apóstolos nos ensinaram. Passe ele pelo crivo da pessoa de Jesus. Jesus, a pessoa de Jesus, é a revelação de Deus. E o que Deus nos revela é uma pessoa, é um conhecimento, é uma sabedoria. Então, todo conteúdo com o qual você se defrontar, não importa de qual seja a fonte, se é da rede social, se é de outra fonte da internet, se é da televisão, se é do rádio, se é de um livro, se é de uma revista, passe ele pelo crivo da palavra de Deus. E aí você tem grandes chances de dar crédito, ou você terá grandes chances de saber se pode dar crédito ou não a esse conteúdo. Também seja seletivo naquilo que você for adquirir em termos de conteúdo. Não fique atrás de tudo. Não dá, não tem condições, você não vai conseguir abarcar tudo. Seja seletivo, busque aquilo que você precisa, busque aquilo que é relevante para a tua vida, busque aquilo que é relevante para os teus relacionamentos, aquilo que é relevante para a tua atuação profissional, aquilo que é relevante para a tua vida de fé, principalmente. Então, adquira assim conhecimento, adquira assim entendimento das coisas, a partir desses crivos, desses critérios, para que realmente eles se transformem na sua vida em sabedoria. Ok? É muito importante nós aliarmos conhecimento com confiança, conhecimento com humildade e conhecimento com prática. Um certo religioso aproximou-se de Jesus para deixá-lo numa situação difícil e perguntou-lhe assim: o que devo fazer para receber a vida eterna? Né? Quem é o meu próximo, Senhor Jesus? Essa foi a pergunta. Jesus devolveu-lhe a pergunta e falou assim: o que ensina a lei mosaica? E o religioso respondeu a Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus completou: faça isso e você viverá. E com esse diálogo, Jesus estava criando um contexto no qual ele contaria uma das suas mais famosas parábolas, que ficou conhecida como a parábola do samaritano, porque aquele religioso perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu devo amar? E Jesus então deu para ele uma resposta bem interessante. Né? Nós precisamos temer para não nos tornarmos como aquele religioso, um homem cheio de conhecimento correto, conhecimento certo,
mas nenhuma prática transformadora, sem nenhuma sabedoria. Nós precisamos temer, sofrer da síndrome de Jonas, por exemplo, que, conhecendo o amor e a misericórdia de Deus, negou-se a testemunhar para pessoas que precisavam, né? Mas eram pessoas contra as quais ele alimentava um ódio mortal. Nós precisamos temer uma vida em que o saber esteja dissociado do ser e principalmente do fazer. Nós precisamos temer, esquecermos de que felizes são os que não são apenas os que sabem, os que conhecem, mas os que sabem praticam o que sabem. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. É muito comum nós ouvirmos no gabinete pastoral as pessoas falarem assim: pastor, eu sabia que eu tinha que agir assim, mas na hora eu não consegui. Esse é um temor que nós precisamos ter. É algo que requer a nossa vigília. Para que, nas situações em que requerem muita sabedoria, nós saibamos responder com aquele conhecimento que nós temos. Olha, eu sei como eu devo agir com você, e eu vou agir com você como eu sei, como eu aprendi com a palavra de Deus. Há coisas que sabemos, mas não as praticamos. Isso é o que nos destrói. Isso é o que destrói os nossos relacionamentos, isso é o que destrói a nossa reputação, isso é o que destrói, isso é o que compromete a nossa vida em paz. Não sofremos tanto pelo que não conhecemos. Você já deve ter conhecido pessoas bem simples, que moram de forma muito simples, vivem de forma muito simples, e você fala, imagina, essa pessoa não sabe tanta coisa, mas ela é feliz. Então nós não sofremos pelo que nós não conhecemos, mas pelo que conhecemos e desprezamos. Isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento, isso nos causa ansiedade, isso nos causa depressão. Eu sei que preciso perdoar quem me ofendeu, mas eu não perdoo. Eu guardo aquela mágoa, eu vivo com aquela dor, eu vivo com aquele peso. Eu não perdoo. Imaginando que com isso eu causo algum dano ao outro, mas eu estou causando um dano a mim mesmo. Eu sei que eu preciso perdoar, mas eu não perdoo. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, mas eu não cuido. Eu sei que eu preciso fazer uma atividade física, eu sei que eu preciso tomar tal remédio, eu sei que eu preciso fazer uma determinada dieta, mas eu não faço. E aí você sofre, e você sofre, e você sofre. Eu sei que não devo desrespeitar a minha mulher, nem ofender a autoestima do meu filho, mas quando eu chego bravo em casa por causa do trabalho, por causa do meu chefe, por causa dos meus funcionários que não me obedecem, para os quais eu não consigo falar, para os quais eu não posso me defender, porque senão eu sou mandado embora, senão eu vou tomar uma advertência, então eu chego em casa, eu grito com a minha esposa, eu espanco meu filho com palavras, com ofensas. Eu sei que eu não posso fazer isso, eu sei como eu deveria agir educadamente, delicadamente, cordialmente com os meus, mas eu não faço. Isso te causa dor, isso te causa prejuízos. Eu sei que eu preciso de Deus, mas finjo que posso viver bem longe dele. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso buscar, entender melhor a palavra de Deus, me aprofundar no conhecimento de Jesus. Mas eu tenho, ao mesmo tempo, uma sensação tão grande que eu me basto, que eu consigo fazer tudo sozinho. E aí você continua sofrendo. Então nós temos Tiago, que tem uma boa
conversa, que tem uma boa fala para nós nesse sentido. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Por isso também, além de alinhado ao amor, à humildade, à verdade ou à confiança, o conhecimento precisa estar também alinhado ao amor. A modernidade produziu conhecimento como jamais até então. Há muita coisa para conhecer. Até nunca se produziu tanto conhecimento, se acumulou tanto conhecimento como nesse século XXI. Nesse século XX, século XXI. E por uma razão muito simples. O conhecimento para o homem moderno tornou-se sinônimo de poder, de controle. Conhecimento como meio e não como fim. Conhecimento como posse, não como caminho. Conhecimento como objeto a ser conquistado, capturado, armazenado, mantido. Então, isso não é sabedoria. Quem tem conhecimento e aplica o seu conhecimento de forma mesquinha, né, de forma mercenária, essa pessoa não é sábio. E o conhecimento na modernidade, no tempo em que nós vivemos, está muito atrelado a esse poder, à mesquinhez, ao ter, a um produto. Então, na antiguidade, não era assim. Os sábios também produziam conhecimento, embora em muito menor escala. A diferença era para que o homem antigo tivesse uma experiência prazerosa em conhecer, em descobrir. Eu me lembro de uma fala de Isaac Newton: nós fazemos pesquisa, nós fazemos ciência para chegarmos um pouquinho mais perto da mente de Deus, para conhecermos um pouquinho mais a mente de Deus. Olha que louvável essa intenção de se buscar entendimento das coisas. Hoje, os laboratórios querem conhecimento, querem produzir um produto, querem produzir algo para vender, para terem poder. Então, é o conhecimento como um fim em si mesmo, e não um conhecimento como mapa, como bússola, como um caminho. Né? Conhecimento como fruto da admiração, do respeito. Conhecimento como fruto de amor. Eu amo a Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero entender melhor como que Deus é, como que Ele age, quais são as vontades dEle. Então, no mundo de hoje é preciso, para conhecer, para saber, para entender, é preciso amar. Embora entenda-se diferente assim. Para amar é preciso conhecer. É o outro lado da moeda. Né? O amor exige conhecimento. O amor exige saber. Quem ama um bom vinho, por exemplo, quer saber sobre ele. Quem ama um artista quer saber sobre ele, sua carreira, suas particularidades. Quem ama uma pessoa quer saber sobre ela, quer conhecê-la, quer entendê-la, quer saber a sua história, exatamente para agradá-la, quer saber os seus gostos. Quem ama a Deus quer conhecer a Deus cada vez mais. Paulo orou pelos filipenses para que o amor deles aumentasse em conhecimento e toda percepção. Ele diz assim: também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. Ele orou também pelos efésios, para que, arraigados e alicerçados em amor, eles
pudessem compreender, né, qual a largura, o comprimento, a altitude, a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que fossem cheios da plenitude de Deus. Então, de minha parte, eu oro para que Deus aumente em mim e em você o amor por Ele e por Sua palavra. E o mais nos será acrescentado. Quando nós falamos de paixão pelo conhecimento, nós estamos falando de paixão por Deus, pelo Senhor de todo conhecimento, de toda sabedoria, de tudo que foi criado. Nós falamos de amor por Deus, de paixão por um Deus que criou todas as coisas, que sabe como elas funcionam, que sabe como elas são nas suas minúcias, nos seus detalhes. Quando nós falamos em paixão pelo conhecimento, nós estamos falando em paixão pela pessoa de Jesus Cristo, a revelação de Deus. Ele é a expressão exata do Deus Pai, a exata expressão do Deus Pai. Ele mesmo criou o universo com a sua palavra e nos resgatou com imenso poder. Tirou-nos da morte para um novo viver. Louvores e honras e glórias a Cristo Jesus. O verbo, a palavra, o conhecimento, a sabedoria de Deus, a nossa luz. Uma noite muito abençoada a você. Eu quero ainda orar para nos despedirmos. Obrigado, Deus, pela sabedoria, pelo conhecimento que está na tua pessoa e que nos foi revelado na pessoa de Jesus. Dá-nos, ó Deus, cada vez mais entendimento. Dá-nos, ó Deus, capacidade, vontade, coragem para crescermos na graça e no conhecimento da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos ao Senhor. Amém. Uma boa noite a você, um bom restante de semana. Nos vemos aí no domingo. Que Deus te abençoe.